Mais uma vez, shalom a todos, meus caros irmãos, paz de Deus, graça e paz. Eu estou fazendo aqui uns vídeos como um estudo referente à influência do paganismo dentro das igrejas cristãs, evangélicas e algumas, não são todas, é claro, mas algumas que praticam esses tipos de rituais que são contrários à palavra de Deus, às sagradas escrituras. Então, dando continuidade, agora eu ia fazer isso num vídeo que eu fiz agora há pouco, porém ficaria muito longo. Então, agora eu vou fazer esse vídeo e depois, então, se vocês quiserem pedir algum tema que eu possa fazer, por misericórdia, não sou nada, irmãos, nunca quero me exaltar. Toda a honra e toda a glória seja a Deus, ok? Eu acho assim que tem muitas pessoas mais capacitadas do que eu, porém, na minha humildade, procuro passar para os irmãos aquilo que é verdade. Então, se alguém tem algum tema, escreva no comentário o tema que você quer que eu venha abordar, certo, irmãos? E também, provavelmente amanhã, nós iremos fazer uma reunião de oração, quando for às 2 horas da tarde daqui. Que hora seria no Brasil? Aí meio-dia é 4 horas da tarde, não é? Aqui, 2 horas da tarde seria 5 horas aqui. Então, às 5 horas daqui, não, seria 6 horas daqui. Às 6 horas daqui amanhã, com a ajuda de Deus, eu irei fazer uma live de oração. Aquele que quiser participar, será apenas oração e palavra. Ok, irmãos? Aquele que quiser participar estará convidado amanhã às 18 horas de Portugal e às 14 horas do Brasil, ok? E terá também alguma exortação da palavra de Deus. Bom, vamos dar início então a esta apresentação desse estudo que diz respeito à Santa Ceia, à transubstanciação, mas agora eu já fiz uma parte falando da Santa Ceia, mas agora eu vou explicar a influência do mitraísmo nas igrejas que praticam de uma forma que não é bíblica, ok? Nunca foi. Ao longo da história, irmãos, a igreja tem, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, muitas das vezes, ela começou a praticar práticas que foram sendo moldadas por culturas e religiões que cercavam o povo cristão, especialmente no período de expansão da Igreja Romana. Não estou falando da Igreja Apostólica primitiva, mas da Igreja Romana, ok? Que isso depois passou para a Reforma Protestante, que existem muitas coisas que eles fazem também, não digo todas, que praticam a mesma coisa. Preste bem atenção, eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui falando mal, apenas passando um estudo que é real, você pode procurar na história, em livros, em pesquisas. Isso eu posso fazer, ninguém pode me acusar, certo, irmãos? Bom, essas culturas que cercavam o povo cristão, especialmente no período dessa expansão da Igreja Romana, e uma dessas práticas que merece atenção é a transubstanciação, a qual eu já disse para os irmãos aqui. Muitos já escutaram, mas fica até o fim, porque eu vou falar de uma outra coisa, ok? Doutrina adotada oficialmente no século XIII pelo Papa Gregório. A transubstanciação é aquela parte que diz que quando se ora pelo pão, ele se torna o corpo de Cristo. Quando se ora pelo cálice, é o sangue do Senhor. E até muitas denominações enterram. Tem igrejas que eu pertenci que tinha até lugares específicos para enterrar o pão. Certo, irmão? Isso não condiz com o Evangelho. Agora, isso é uma doutrina herética, embora muitas denominações praticam, e muitas nos seus documentos oficiais não constam que praticam,
mas os atos demonstram. Eu mesmo fui um que enterrei muito pão, né? Eu vou explicar para os irmãos da onde surgiu essa transubstanciação. Embora essa doutrina foi adotada oficialmente no século XIII pelo Papa Gregório IV, mas cujas raízes e inspirações podem ter vindo de cultos pagãos muito anteriores. Você pode me perguntar por quê? Porque existia um culto pagão, principalmente o mitraísmo, que foi muito difundido entre os soldados romanos e aristocratas dos primeiros séculos após de Cristo. Certo, irmãos? Havia esse tipo de adoração. O mitraísmo era um culto misterioso, exclusivamente masculino, que prestava culto ao deus Mitra. Seus rituais, irmãos, agora espantem-se, envolviam muitos rituais que envolviam a iniciação em graus, o uso de cavernas ou templos subterrâneos, especialmente o banquete sagrado com pão e vinho, olha só, em memória do sacrifício de um touro sagrado. Esse banquete simbolizava a comunhão, certo, irmãos, com o Mitra, onde o pão representava a carne do deus Mitra e o vinho, o sangue do animal sacrificado, trazendo suposta vida espiritual aos que iniciavam, aos que comiam aquele pão. Tinham aquilo literalmente como sangue e o corpo, certo? Desta entidade pagã, que era o deus Mitra. Séculos depois, na mesma região onde o mitraísmo era praticado, a Igreja Católica Romana instituiu a doutrina da transubstanciação, que é a doutrina que nós conhecemos e muitas igrejas praticam. Embora muitas igrejas neguem praticar, mas, irmãos, o ritual é o mesmo, não é? Não existe diferença. Eu lembro quando atendia uma Santa Ceia, se caísse um pedacinho do pão, a gente tinha que pegar aquilo com muito cuidado, porque depois tinha que ser sepultado. Isso é uma tradição pagã e depois aprovada pelo catolicismo romano, certo, irmãos? Foi instituído como doutrina, que era chamada doutrina da transubstanciação, uma crença de que o pão e o vinho e a ceia transformavam-se, então, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. A semelhança simbólica com o culto mitraísmo é notável. Um sacrifício representado por pão e vinho, a presença da divindade no ritual e a ideia de que, por meio desses sacramentos, o fiel seria religado a Deus. Essa semelhança levanta uma reflexão muito séria, irmãos, tá? Será que houve uma adaptação para praticar esta ideia pagã com contexto eclesiástico, visando facilitar conversões de pagãos sem abandonar os seus antigos símbolos? Muitos estudiosos, irmão, muitos mesmo, até hoje pensam assim, ok? Isso não é um só. Acredito que sim. E os mais preocupados é que até hoje muitas igrejas praticam essa forma de ceia sem saber que estão praticando um ritual que pode ser ou pode ter origem no paganismo. Porque o Senhor Jesus, quando tomou a ceia, não está escrito que ele mandou ninguém enterrar o resto do pão. Imagine você, todo ano você participa da ceia e enterra o pão. Quer dizer, todo ano você está enterrando o Senhor. Não pode ser feito isso. O Senhor ressuscitou. Ah, então como é que faríamos com o pão que sobrava? Irmãos, o pão que se sobra é um pão que sobrou, acabou a oração, acabou o ritual, acabou a cerimônia.
O pão você pode guardar, olhar para uma pessoa necessitada. Eu estive numa igreja que o irmão Luiz Franciscone fundou, que é a Assembleia Cristã, eu estive congregando lá até num dia de ceia, e eu vi como eles faziam. Quando acabou a ceia, o diácono pegou aquele pão, separou, embrulhou direitinho e vinha lá uma senhora, irmão, bem simples. Isso foi na Espanha. E ele pegou, e eu percebi que ele chamou ela do lado, e daqui a pouco deu um pacotinho, ela saiu toda feliz, irmão. Porque muita gente pensa que na Europa não tem gente pobre, né? Ela saiu toda feliz com aquele pãozinho, que ela ia ter pão para outro dia dar aos seus filhinhos. Há algum pecado nisso? Ah, mas já foi orado. Irmão, pelo amor de Deus, você não ora pela sua comida, e se ela estragar na geladeira, o que você faz? Você joga lá fora. O pão não, o pão você não vai jogar fora. Acabou o pão, você sabe fazer o bem? Você vai fazer o bem para quem? Enterrar o pão enquanto tem gente com fome? Você pode doar aquele pão, não há pecado nenhum. E aí você não está praticando transubstanciação, porque você não está fazendo aquilo de uma forma que acredita que aquilo ali é o corpo. Ah, mas o Senhor Jesus Cristo disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Olha como você não conhece a Escritura, porque ele também disse: Eu sou a porta. Então quer dizer que onde você vê uma porta, você vai ajoelhar diante dela. Ele também disse: Eu sou a videira verdadeira. Onde você vê a videira, irmãos, a linguagem que o Senhor falava ali era uma linguagem espiritual e simbólica para que nós respeitássemos o momento daquela celebração, entendeu, irmãos? E muitas igrejas então praticam essa forma de ceia e estão praticando um ritual que pode ter origem sim no paganismo, mesmo porque foi isso aí aconteceu com o Papa, foi ele que instituiu, os apóstolos não instituíram isso, ok? A ceia instituída por Jesus Cristo está em Lucas 22, 19 e 20, irmão. Foi simples e profundamente simbólica, que ele disse: Esse é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Este é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Note que Jesus não afirmou que o pão se tornava literalmente o seu corpo, nem o vinho em sangue. Ele usou a palavra memória, quer dizer, isso é uma memória. Isso quer dizer uma linguagem simbólica, os irmãos estão entendendo? Um símbolo de uma nova aliança, que jamais deveria ser tratada como um sacrifício literal. O sacrifício foi único o suficiente. Hebreus 10, versículo 10 e 14. Hoje muitos cristãos estão sendo levados a praticar a fé ritualística, irmão. Isso é um perigo. Isso é um plano do anticristo. Tradições, usos e costumes, e não no evangelho puro de Jesus Cristo. O perigo é que, assim como no passado, adaptações de sincretismo dentro das igrejas vão sendo inseridos de forma sutil, levando o povo a participar de práticas religiosas que distanciam o povo da verdade. Isso é um perigo, porque isso é uma forma de infiltrar dentro do povo o espírito do anticristo. E muitos não estão percebendo. Então, meu irmão, fica aqui mais esse tema para você meditar. Ah, você já falou isso num vídeo sobre a transubstanciação? Falei, mas não expliquei do mitraísmo. Então fica aí mais um tema. E outra coisa, quando o Senhor Jesus tomou a ceia, irmão, ele estava comemorando a Pessá, seria a Páscoa dos judeus. E o pão que ele comeu não tinha trigo, não tinha fermento. Não tinha fermento. Porque é impossível, quem já foi em Israel sabe, que no Pessá não se come nada com fermento. E o vinho que ele tomou provavelmente era um vinho que não era fermentado. Porque tudo que era de fermento era tirado das casas. Era tão rigoroso naquela época que ele estava cumprindo a lei, então as pessoas tiravam tudo que era fermento de dentro de casa, jogavam até fora. É claro que nós não vamos fazer isso, mas imaginemos, o pão era ázimo, não foi com pão com fermento. O vinho não era vinho, era o fruto da vide, era como se fosse um vinho assim, como um suco de uva mesmo. Eu acredito, no meu pensamento,
que seria bom que fizéssemos assim. No meu pensamento, você não é obrigado a crer, fizéssemos assim uma vez por ano, justamente durante esse período, para que nós não perdêssemos a data. Caso não consegue, faz outro dia. E eu digo mais, será que precisa ter algum ancião ou presbítero para fazer isso? Ora, irmãos, imaginemos que tem uma família que mora lá não sei aonde, não tem nenhum ancião perto. E ele não tem igreja perto. Será que ele não pode fazer? Por quê? O dono da casa, se for crente, a esposa prepara aquele pão, tá? Prepara ali aquele suco, pega o cálice, ele agradece. Se ele sentir de ler um pedacinho da palavra de Deus, ele pode ler, porque ele é o varão da casa, e se participa. Não precisa depender de uma intercessão humana. O presbítero da igreja foi constituído para cuidar da igreja, não para dominar a igreja, mas para cuidar dela, zelar. Por isso que eu acredito assim, no meu ponto de vista, uma ordenação para o presbitério, uma unção, porque está escrito chame os presbíteros da igreja, também um batismo, aí já existe uma certa ordem, porque senão vira bagunça. Mas no último caso, na perseguição final, imaginemos que você está sendo perseguido, que você não acha nenhum irmão que tenha cargo, que tenha um compromisso espiritual, e você anuncia o evangelho para uma pessoa e ela quer batizar, você fala, discipula ela, se bem que o batismo não vai salvá-la. O que salva é ela crer em Jesus Cristo. O batismo apenas é um mandamento. Mas se ela sente, ela quer se batizar, e não tem ninguém, irmão, e o anticristo está perseguindo todo mundo, você não batiza? Olha, eu não vejo mal nenhum nisso e creio que Deus escuta e vê. Afinal, onde você vai encontrar alguém que possa fazer isso? Pense comigo. Igreja perseguida, o povo se escondendo, não tem nenhum irmão que possa. A pessoa quer porque quer. Você vai deixar? Pense comigo. O que você faria? Fica a seu critério. Deus abençoe a todos. Espero que todos compreendam. Não estou atacando nenhuma denominação. Por favor, os que entrarem no canal tenham respeito nos seus comentários. Ok? Por favor. Deus abençoe. Paz e graça. Shalom e paz de Deus.